eu sempre gosto muito de conhecer os autores que eu estou lendo um pouco mais, e aqui eu acho que é uma oportunidade, né? Então, a Svetlana, ela é ucraniana, ela nasceu na Ucrânia, né? Filha de pai bielorrusso e mãe ucraniana, nasceu lá em 1948. Ela, por formação, é jornalista, e aí, uma pena que a Dani não está por aí, né? Ela foi a primeira jornalista a ganhar o Nobel de Literatura, tá? Então, esse Nobel vem em 2015 para ela, fruto dessa maneira diferente dela de escrever. Então, a academia entendeu assim que ela não se intitula jornalista, tá? Ela é uma escritora literária, segundo ela, e segundo as entrevistas dela. Ela não entende que o que ela escreve é um jornalismo na forma de jornalismo, e sim muito mais um intento de capturar nas pessoas que ela diz assim que são pessoas muito mais simples e que a partir daí ela pode confiar muito mais nas narrativas dessas pessoas, principalmente num contexto em que ela começa as suas escritas ainda antes da perestroika, ou seja, enquanto tinha um regime muito mais forte na União Soviética, e, e ela faz esse trabalho de pesquisa, vai a campo. Ela diz que, em geral, cada livro dela ela entrevista em torno de 700 pessoas, embora a quantidade de pessoas que estão no livro é muito menor, mas é em torno de 700 pessoas, num contexto de gravação, de transcrição. Então, ela diz que, em média, são 7 a 10 anos para produzir um livro desse, em que ela vai a campo buscar essas narrativas, entender em vários contextos. Aqui no Brasil, ela tem 5 livros publicados pela Companhia das Letras. O livro, assim, digamos assim, um dos livros dela que fez mais sucesso aqui no Brasil foi o Vozes de Chernobyl, que todos eles têm o mesmo estilo literário, ou seja, de entrevistas, de relatos. Esse livro aqui, inclusive, foi depois, digamos assim, serviu como referência para aquele seriado que saiu da HBO, que conta a história da, do que aconteceu lá na usina nuclear. Um outro livro dela, muito interessante, é que dentro, ela escreveu 5 obras nesse estilo, que é esse estilo narrativo, esse estilo de entrevista. O outro livro dela, que eu recomendo muitíssimo, inclusive esse era um livro que eu flertei em trazer aqui para o Clube do Livro, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. É um livro lindo também, é um livro duro, mas não tão duro, talvez, quanto esse que a gente leu aqui, mas vai trazer um outro lado, né? Vai trazer o lado em que as mulheres participaram, as mulheres russas participaram da guerra e elas foram escondidas dessa história. Por quê? Porque a gente já sabe do homem soviético, da questão ali. Esse livro foi censurado durante muitos anos. Ele não foi, quando ela escreveu esse livro foi censurado na União Soviética. Ela só conseguiu publicar esse livro depois, quando veio a Perestroika, que a Rússia começou a abrir um pouco mais, que esse livro foi publicado. Esse livro, originalmente, ele é um livro de 1985 e ele foi publicado no Brasil só em 2018. Então, nós estamos falando aí de 30 anos em que uma referência dessa chega para a gente em condição de leitura, né? É um livro muito legal de ler, eu recomendo muito. Tem vários trabalhos sobre esse livro, dissertações de mestrado, que vão discutir justamente isso, né? Essa questão dessa hegemonia masculina, e aqui ela vai trazer como que as mulheres participaram efetivamente da guerra. E aqui não é participação no sentido de ser enfermeira, de ser mulher em algum lugar que a gente já sabe que nesses contextos elas são colocadas. Aqui são mulheres que pegaram fuzil, são mulheres que pilotaram tanque de guerra, são mulheres que pegaram o primeiro uniforme de guerra e falaram, gente, mas não tem uniforme para mulher, isso aqui é uniforme de homem. E os caras disseram, uai, adapte com o que tem. Então, é um livro muito legal das histórias. Esse aqui é um outro livro dela. Tem 2 livros dela que eu não li, que se chama Meninos de Zinco, que é um livro também antigo, de 1989. Todos os livros dela são um pouco mais antigos, assim, que vai contar a história da Rússia, da guerra da Rússia no Afeganistão. E tem um último livro dela, que é O Fim do Homem Soviético, que é um livro de 2013, que vai contar como é esse homem soviético, a queda desse comunismo na União Soviética, e ela vai relatar tudo isso, sempre com bases em entrevistas.
E o livro que a gente está lendo aqui é um livro de 1985, As Últimas Testemunhas. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é de 83, e esse aqui é de 85, publicado aqui no Brasil somente em 2018 pela Companhia